Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Laura, sou dentista e atuo hoje na harmonização orofacial, estou me especializando nessa área e hoje eu vim contar um pouquinho aqui para vocês toda a minha trajetória dentro da odontologia e como eu cheguei até a área que eu estou hoje no meio de tantas dúvidas. Bom, eu vou começar falando aqui para vocês o seguinte: eu sou a única dentista da minha família, não tenho mais ninguém dentista da minha família que poderia me ajudar desde o começo da graduação até o término dela. Não tinha ninguém, não tinha nenhum conhecido que pudesse me ajudar também. Então eu vou contar um pouquinho aqui pra vocês como eu superei medo, indecisão, minhas inseguranças. Então eu vou contar um pouquinho aqui pra vocês como foi passar por tudo isso, né? E me manter firme até o final. Gente, eu escolhi odontologia porque sempre fui muito fã da área da saúde, sempre gostei muito da área da saúde e porque inclusive a minha irmã é biomédica, então ela me influenciava bastante, ela me dava dicas, ela me ajudava, se eu tinha alguma dúvida de biologia, enfim, e outras coisas, ela me ajudava também, né, na escola, né? E o que aconteceu? Vou contar pra vocês desde o ano da pandemia, que foi 2020. Eu tinha 16 anos naquela época e eu comecei a estudar para vestibular e concurso. Minha cabeça tava uma bagunça por conta da Covid, porque eu estava prestes a terminar o ensino médio, eu estava no terceiro colegial e eu não sabia o que eu ia fazer. Eu queria ser policial do Barro Branco, eu queria fazer medicina veterinária, eu queria fazer medicina, eu queria fazer nutrição, pensava em odonto, mas assim, odonto nunca foi uma opção fixa pra mim, sabe? Tipo, não, eu vou fazer isso. Não, era só uma coisa que passava na minha cabeça vez ou outra. Mas o que eu queria mesmo, que eu falei, não, eu vou fazer é pra ser polícia do Barro Branco. E aí eu acabei nem fazendo o concurso, né? Porque eu falei, não, eu não tô estudando o suficiente para fazer o concurso. E foi muito bom também esse processo onde eu tava querendo fazer, né, o concurso do Barro Branco, porque eu aproveitei para treinar o meu físico pro TAF. Eu tava me preparando pro TAF, corrida, natação, eu tava preparada para aquilo. Mas a prova em si eu não estava preparada, eu não tinha capacidade de passar, de ser aprovada. Eu descartei essa possibilidade de fazer, né, o concurso do Barro Branco. E aí eu fiz o vestibular da FAMEMA de Marília para medicina. Eu não me recordo quantas vagas que era, mas o curso era gratuito. Você não pagava nada, era do estado, não sei, mas você não pagava nada. E também não fui aprovada. Aí foi um balde de água fria. Eu falei, meu Deus, não estou preparada para nada, né? Porque eu sempre estudei em escola pública, então eu não tinha uma bagagem de estudo. Eu fui começar a estudar realmente no terceiro ano e não foi pelo conteúdo que eu aprendi na escola, foi pelo conteúdo que a gente pagava na internet para conseguir adquirir mais conhecimento, mas não pelo que a escola proporcionava. Para vocês terem uma ideia, nem estudar para as provas naquela época do colegial eu não estudava, porque você ia lá, assinalava qualquer coisa e mesmo assim passava. Nunca reprovei no ensino médio, nunca reprovei no ensino fundamental, porque o ensino sempre foi muito ruim. E eu também nunca fui uma pessoa de dar trabalho, então eles ajudavam, né? Como eu era muito boazinha na escola, eles acabavam me ajudando a passar. Às vezes tirava uma nota ruim, mas por ser boazinha, por respeitar, eles acabavam empurrando, né? E aí, em 2020, como eu falei, eu estava estudando para concurso online, eu estudei pelo Descomplica e pelo professor Ferreto. Se eu não me engano é isso, Ferreto. Faz muito tempo que eu nem escuto falar dele, né? E assim, foi um processo que eu passei na minha vida de término de relacionamento e Covid, e a gente tava naquela bagunça e eu não sabia exatamente o que eu queria, né? Mas, como eu falei, eu fiz o vestibular da FAMEMA, eu não passei. Aí eu fiz, então, o vestibular da Unimar. Tinha duas opções no vestibular da Unimar, que é particular, né? Tinha odonto como primeira opção e a minha segunda opção era medicina veterinária.
E fiz o vestibular, não estava nem um pouco esperançosa, porque eu achei que eu fosse ser reprovada, né? Mas passou pouco tempo, saiu o resultado e eu tive a minha aprovação. Nossa, fiquei super feliz, mas mesmo assim foi um misto de sentimento, de medo, de ansiedade, de alegria, de tristeza, enfim, virou uma bagunça, né? Os meus sentimentos. Eu não sabia como lidar com tudo aquilo. E em 2021, eu já tinha 17, em janeiro eu fiz a matrícula no curso de odonto, na Unimar mesmo. Aí a gente aproveitou, já fomos alugar um apartamento que foi ali do lado da faculdade mesmo, né? Que era para ter mais segurança, porque a gente achava que o curso ia até a noite, por ser integral, né? Então, achando que o curso iria até a noite, a gente acabou alugando um apartamento mais próximo da Unimar, só que não era um apartamento legal, era ali do lado do hospital, não era um apartamento legal, não tinha segurança, a portaria, não tinha portaria, o portão ficava aberto, era tudo escuro, e eu ficava morrendo de medo. Toda vez que eu tinha que entrar lá, eu ficava com muito medo, mas eu sempre procurava estar muito atenta também, né? Eu ia na academia, às vezes eu ia fazer uma luta, então, querendo ou não, eu buscava formas de me defender também. E aí começamos então o primeiro dia de aula. Gente, no primeiro dia de aula, eu estava com uma esperança gigantesca de chegar lá, né, na sala de aula e o pessoal ser extremamente maduro, pessoas educadas. Isso eu me decepcionei, de verdade, porque eram pessoas mais velhas. Eu era a única pessoa mais nova da minha sala, eu tinha 17 na época, eu era a única pessoa mais nova, tinha gente lá até de 40 e poucos anos, e eu era a mais nova e eu era a mais quietinha também, né? Agora tinha gente lá mais velha e que não tinha um pingo de maturidade, não tinha um pingo de comportamento, era uma pessoa chata, sabe? Aquelas pessoas que quer chamar atenção de tudo quanto é jeito. E isso pra mim foi difícil de engolir logo no primeiro dia, porque eu achei que fosse ser diferente, né? Eu achei que fosse algo diferente por ser faculdade, mas estava enganada quanto a isso. Então, logo na primeira semana de aula, a gente teve uma breve apresentação de como seria todo o ano letivo, de como seria todo o período da faculdade também. Desde o primeiro até o último ano. Na Unimar são 4 anos de faculdade em tempo integral, cedo e à tarde. Aí, no caso, às vezes eu ia à noite também, mas era ou para ir no laboratório de anatomia para estudar, ou então era para ir nas palestras, né, que eu participava de uma liga, enfim, e assim eu fui levando desse jeito, durante 4 anos desse jeito. Só que logo na primeira semana eles falaram, né, como seria todo esse período, né, dentro da faculdade, no período de graduação, e eu gostei muito, eu me interessei bastante, e eu falei, nossa, eu acho que eu me encontrei. Por mais que eu não tinha ninguém da minha família, eu nunca tinha tido vínculo nenhum com a odontologia, a não ser ter ido no dentista, né, quando pequena, e falar, nossa, legal, né, mas assim, eu não tinha certeza ainda do que eu queria, mas eu tinha gostado. Com o passar do tempo, a gente foi tendo aula teórica, aula laboratorial, aí nós fomos pra clínica, depois a gente teve também a integrada, que era muito sonhada, mas principalmente muito temida, né, e a gente passou por todas essas fases dentro da faculdade, que fez parte do nosso processo, né, de profissional, para nos tornar o profissional que nós somos hoje. E então, as primeiras práticas laboratoriais ocorreram logo acho que no segundo mês, porque logo no primeiro mês a gente já teve uma lista gigantesca de coisa para comprar. Essas coisas que tinha que comprar era assim, o olho da cara. Inclusive, muitos falam, né, a respeito da odontologia que é uma área muito cara por conta dos produtos, e realmente, gente, logo no primeiro mês era muito caro. Logo assim, a primeira lista já era uma paulada, sabe? Era muito caro. Inclusive, eu tenho material que hoje, como eu trabalho só com harmonização, eu tenho material que eu nunca usei. E tá lá parado, entendeu? Eu não vendo, mas eu também tá parado, né? Então, assim, a primeira dica que eu vou dar aqui pra vocês é procurem saber se usam todos os materiais, pra vocês não gastarem dinheiro à toa. Porque dá uma dó de gastar dinheiro à toa, gente, porque logo no primeiro mês já foi uma paulada de material para comprar. A primeira aula laboratorial
foi a respeito de materiais dentários para a gente conhecer o alginato, o gesso pedra, gesso comum, gesso especial. Enfim, foi uma aula especial para isso, para a gente conhecer os materiais odontológicos, fórceps, sonda, espelho, enfim, esse tipo de material. A aula foi voltada a isso. E aí, com o tempo, a gente teve que ir comprando mais materiais. Ia passando o tempo, por exemplo, na outra semana a gente tinha uma aula, eles já davam outra lista. Tinha outra aula de outra matéria, dava mais uma lista. Então, assim, foi uma paulada. Durante toda a graduação, eu já até perdi as contas de quantos R$1.000 ficou a compra dos materiais, tá? Uma das dificuldades que eu encarei durante a graduação foi as provas. Gente, como eu falei, eu estudei a vida inteira em escola pública, então eu não tinha costume de estudar. Eu sempre ia fazer as provas e acabava passando, né? Eu conseguia ser aprovada, e eu notei que eu não estava nem um pouco preparada, principalmente na época de concurso de vestibular. Eu falei, meu Deus, eu não estou preparada para fazer prova, porque eu não tinha conhecimento algum. A minha bagagem era pouquíssima, né? Na verdade, eu falo que com o que eu consegui ser aprovada na faculdade não foi pelo que eu aprendi na escola durante toda a minha vida, e sim pelos cursos que eu fiz durante a pandemia, que foi no Descomplica e com o professor Ferreto. Eu fiz ali aulas particulares, né, também com uma professora lá da cidade dos meus pais, para que eu pudesse aprender também matemática, porque eu era péssima em matemática. Então, eu acredito que foi um processo difícil para mim. A minha maior dificuldade dentro da faculdade foram as provas, porque eu não tinha costume de estudar, e assim eu acabei deixando passar, né? Então a gente ia tendo as aulas, eu deixava para estudar no último dia, quando eu estava prestes a ter as provas, e aí eu me lascava. Por quê? Porque eu não sabia fazer, eu não tinha estudado, não era igual à escola, entendeu? Então a segunda dica é essa: tenha consciência de que você vai precisar estudar quando você entrar na faculdade. Porque não dá, gente, não dá pra você levar uma faculdade sem um estudo. Não dá, senão você acaba se sobrecarregando. Se você deixar para estudar no último dia, um dia antes da prova, você vai ficar louco, você vai surtar, porque é difícil, aí a tensão aumenta muito, né? Então, assim, ao longo do período, ao longo da faculdade, da minha graduação, eu fui percebendo, demorei para perceber também, eu fui percebendo que eu tinha que estudar. Então, tinha um tema ali, na hora que eu chegava em casa eu já passava limpo, já estudava um pouquinho, aí depois de uma semana eu estudava mais um pouco, depois eu estudava mais um pouquinho, e assim eu ia fazendo com todas as matérias. Então, a minha maior dificuldade foi em questão das provas. E outra coisa também que foi meio difícil para mim, como eu não tinha ninguém na minha família que pudesse me ajudar com a área da odonto, o que aconteceu? Às vezes eu tinha alguma dificuldade em fazer planejamento, às vezes eu tinha dificuldade em manusear algum material, algum produto, e eu não tinha ninguém para perguntar, além dos professores e alguns colegas. Mas em casa, por exemplo, eu não tinha ninguém para perguntar, justamente porque eu não tinha esse apoio, né? Não esse apoio, mas eu não tinha essa rede de ajuda em casa, entendeu? Porque não tinha ninguém na minha família que pudesse me ajudar. Então, como eu falei, ao longo do tempo eu fui percebendo que eu tinha que estudar. E como que eu ia fazer para conciliar tudo? Porque a gente estava tendo aula teórica, aula laboratorial, clínica, às vezes a gente tinha aula de saúde coletiva, a gente tinha que sair para fazer estágio em posto de saúde, enfim, era uma bagunça, era uma correria, e às vezes eu até sinto saudade da correria que era, sabe? Porque hoje em dia é correria com consultório, com conta pra pagar, com vigilância, com prefeitura, enfim, mas naquela época era correria com as coisas da faculdade, era só aquilo que me preocupava no momento, né? Então foi um processo que eu tive que passar para eu conseguir conciliar tudo, porque eu não estava dando conta. Eu chegava em casa cansada, eu chegava em casa doida para dormir, entendeu? Mas não, tinha que estudar para a prova. Eu falo que o terceiro ano é o pior. Por quê? No terceiro ano a gente tem teoria, a gente tem laboratório e a gente tem prática. No primeiro ano é mais laboratório e teoria, só.
você não tem contato com o paciente nesse primeiro momento. No segundo ano, você já começa a ter contato com o paciente. Na faculdade aqui que eu fiz, foi no segundo ano a gente começou a ter contato com os pacientes, mas se eu não me engano foi só na matéria de prótese e de anestesia, né? Ou de anestesia foi no terceiro, eu não vou me lembrar. Mas eram pouquíssimas matérias que era clínica. Aí a gente ia levando, tava maravilhoso do jeito que tava, né? Só que no terceiro ano virou uma bagunça. Era estágio, era prova, era clínica, era laboratório, teoria e virou uma bola de neve. A gente não conseguia, eu pelo menos não conseguia lidar com tudo aquilo, que era muita coisa para quem nunca nem tinha pego um caderno para estudar, né? Com determinação de que eu ia estudar para aquilo. Então foi difícil essa fase para mim também. E em 2025 eu me formei. Só que no ano de 2025 eu entrei na integrada, que era o último ano da faculdade. Eu entrei na integrada. A integrada é praticamente o quê? Clínica, só clínica, onde a gente tem atendimento o dia inteiro com pacientes, né? Então, além da integrada, a gente também tinha pediatria e ortodontia, que a gente também tinha aula teórica e clínica. Na aula de orto a gente tinha algumas aulas laboratoriais, mas o nosso maior tempo na faculdade era na integrada. E assim, a integrada era muito difícil, porque a gente tinha que implementar prótese, dentística, endodontia, pério e endo. Das coisas que eu mais gostava era endo, dentística, cirurgia eu gostava, pério eu não gostava muito não, e nem prótese. Então eu gostava de 3 especialidades, né? Que era a endocirurgia e a dentística, eram as que eu gostava. E aí eu pensei, né? O que eu vou fazer quando eu sair da faculdade? Eu vou fazer endo? Não sei. Vou fazer dentística? Acho que não. E aí eu percebi que a área da harmonização estava muito em alta, estava assim, né? Tava no auge. E eu tinha me interessado pela área da HOF, né? Então, quando eu me formei, em 2025, eu já me inscrevi, já me matriculei para uma imersão em Bauru, no IEL. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque ali eu tinha certeza do que eu queria. Eu fiz as aulas teóricas, fiz laboratório também e também tivemos prática na clínica. Botox, preenchimento, bioestimulador, e eu me apaixonei. Então, ali eu tinha certeza do que eu queria. Só que aí eu comecei a mandar currículo, né, depois de formada. Meu currículo, gente, era vazio, não tinha nada, só a graduação, não tinha mais nada. E foi difícil, porque muitas clínicas nem retornavam para mim, muitas clínicas às vezes respondia, falava que ia ver ou que estava com a equipe completa e acabava que eu não tinha retorno. Aí, como eu não estava trabalhando em lugar nenhum, eu trabalhava de vez em quando no posto de saúde de Ocauçu, que é uma cidadezinha aqui por perto, e foi assim, eu comecei desse jeito. E implementando também, né, com a imersão, e aí logo eu comecei a minha especialização em harmonização também no IEL, em Bauru, e foi assim que eu comecei a minha trajetória na harmonização, sendo dentista. Para eu ter certeza se eu realmente queria a harmonização foi muito difícil. Hoje em dia eu já tenho certeza, porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que hoje em dia já me dá um retorno, mas não é uma coisa que eu digo a vocês que é só de dentista e de médico. Todo mundo está fazendo, é farmacêutico, é esteticista, é biomédico, todo mundo está fazendo. Então, só que assim, no meu ver, é uma área muito valorizada, mas tem que ter produto certo, indicação correta, técnica bem feita, porque senão dá BO, dá bucha. Hoje em dia, a harmonização virou uma especialidade da odontologia, né? Então, isso pra mim já é muito bom, isso já me dá uma certeza ainda maior do que eu quero. Mas eu demorei bastante tempo para ter certeza se realmente eu queria isso, se realmente era o que eu queria pro resto da minha vida.
E como eu falei, eu demorei um pouquinho para ter essa certeza, demorei um pouquinho, mas hoje em dia tendo resultado, procurando bons produtos para os meus pacientes, eles saem da minha clínica com um sorriso de orelha a orelha, com a autoestima totalmente renovada, sabe? E eu sabendo que eu consegui transformar a autoestima de alguém, sabe? Também na área da odonto era muito gostoso você ali depois de um período de clínica, você vê que a dor do seu paciente sumiu. Então isso era muito gostoso, é muito gratificante você poder oferecer algo bom para o seu paciente, né? Sanar a dor dele, poder devolver a autoestima, isso é muito bom e isso até ajuda a gente no desenvolvimento pessoal, né? E quando eu falo de desenvolvimento pessoal, eu falo até mesmo da forma que a gente trata os nossos pacientes. Sempre procurando devolver para ele a autoestima, sempre procurando dar segurança a ele. A gente quer que esse paciente seja bem recepcionado, desde o momento do nosso primeiro contato pelo WhatsApp, por ligação, por e-mail, até o momento que ele termina o procedimento aqui comigo e vai para casa. Não é porque ele foi para casa que o procedimento está feito que a gente simplesmente não é mais paciente. Não, muito pelo contrário, a gente dá total apoio, a gente manda mensagem, pergunta se está tudo bem, dá um brindezinho ou outro, entendeu? Então a gente busca fidelizar aquele paciente, entendeu? E que ele goste dos meus serviços, assim como eu gosto de ofertar a eles um bom tratamento, um bom resultado, sempre buscando ali resultados naturais para esse paciente, sempre buscando a essência dele. Não é à toa que a minha clínica chama Essenza. Então eu busco sempre a essência dessa pessoa, buscar transformação na autoestima dela. E uma coisa que eu falo para vocês, gente, se o seu sonho é seguir na área da odontologia, pode ter certeza que você não vai se arrepender, mas também não é uma área que você tenha um bom retorno de início, porque não é bem valorizada no início. Você vê isso pelas clínicas populares, né? Não tem um bom retorno financeiro. Os pacientes que vão em clínica popular estão lá pelo valor, não pela qualidade. Então você tem que buscar oferecer um produto bom para o seu paciente, só que eles querem um valor baixo. E não é assim que as coisas funcionam, porque quando você oferece um produto de melhor valor, de melhor qualidade, a gente tem que oferecer também, a gente precisa de um valor maior, porque senão a gente não consegue nem repor o próprio material, né? Então a dica que eu dou, gente, é sempre mantenha-se firme no que você quer. Se aquilo é o seu sonho, vai atrás, persista, não desista, porque não é fácil. No começo, realmente não é fácil, a gente tem medo, só que eu mesmo com medo eu persisti. Até hoje em dia, se chega um caso diferente pra mim, eu falo, ai meu Deus, eu tô com medo, não vou fazer? Não, muito pelo contrário, eu simplesmente engulo, estudo o caso, vou e faço, com segurança. Se eu tiver alguma dúvida, eu pergunto para os meus professores da especialização, inclusive eles dão total apoio. Então assim, gente, não desiste. A melhor coisa que você faz é poder investir no seu conhecimento, em uma graduação para você. Não é fácil, tá? Não é fácil, principalmente no pós-formado, que é bem difícil, é muito tenso, você fica nervoso. Os gastos que tem também depois de formada, com CRO, com anuidade do CRO, é muito caro, mas tudo tem um retorno. Se você fizer um trabalho bem feito, dando qualidade para o seu paciente, segurança para ele e poder devolver a saúde bucal dele e até mesmo a saúde facial, a estética facial, ele vai ficar extremamente grato e pode ter certeza que você vai fidelizar esse paciente. E de pouquinho em pouquinho você vai conseguir ter a sua agenda cheia, você vai conseguir ter a certeza de que você está no caminho certo, porque no começo realmente é meio difícil. Depois você consegue ter a certeza de que você não errou nessa escolha de ter seguido dentro da odontologia. E isso eu garanto pra vocês, eu não me arrependo nem um pouquinho de ter seguido dentro da odonto, principalmente na área da harmonização, sendo que eu poderia ter feito qualquer outra faculdade para atuar na harmonização. Então o conhecimento que eu tenho a respeito assim da odontologia em geral não chega aos pés do que eu tenho a oferecer aqui, entendeu? Eu posso oferecer muito mais para meus pacientes, tendo ali uma graduação em odontologia e tendo a certeza de que eu fiz a escolha certa. Então, gente, a dica é essa, não desista, corra atrás dos seus sonhos e é isso. Um beijo, tchau, tchau.